Quero agradecer a Deus por aqui estar junto com os irmãos. Agradeço o convite que me foi formulado pelo companheiro diácono irmão Aldo. Deus abençoe ao pastor José pela honra, pela confiança de estarmos aqui. Agradeço também a saudação de boas-vindas e cumprimento a todos com a paz do Senhor. Este lugar está maravilhoso. Ouvimos hinos que trazem lembranças e também que edificam a nossa alma. É bom quando a gente ouve esses hinos, não desfazendo os demais, mas é coisa linda porque foram hinos que foram feitos, escritos com lágrimas, com oração. E quero parabenizar esse grupo de casais, que Deus continue vos abençoando e a cada dia mais crescendo, não somente em números, mas no conhecimento, na graça, abençoando os líderes, enfim, a todos indistintamente. Fico alegre de rever companheiro, amigo, o irmão Aurino, que a gente é conterrâneo e vizinhos também de infância, ali em Bituba, e isso alegra também a nossa alma em vê-los servindo ao nosso Deus. E o nosso irmão ali de Cachoeirinha, da Parque da Matriz, quer dizer, ele lembrou de mim, mas fácil eles lembrar da gente que a gente lembra deles, Mas isso é muito bom. E por isso eu falo, como é bom alguém lembrar de coisas boas, Pior quando a gente deixa um rastro aí, não tem como pegar, Então por isso, nada melhor, como já cantou nosso irmão, a melhor coisa, A melhor coisa é aceitar Jesus e também deixar um legado, deixar um rastro, ou porque eles deixaram a porta aberta para quando quiser voltar, sejamos sempre, ou seja, sempre ser recebido. Que os irmãos, sem perda de tempo, que o tempo é precioso, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, bem conhecida essa palavra. Nós vamos meditar rapidamente em alguma coisa que diz respeito, aos dias que vivemos, ou algumas coisas que já passou e os que ainda vão passar, mas o importante é que Deus está neste lugar. Quero também parabenizar essa dupla, e nada melhor do que colocar o nome com Maranata, porque vocês cantaram o hino. Dupla Maranata, o hino já posso patentear, A dupla Maranata, isso é muito bom. Que ora vem Senhor Jesus, isso é muito bom. Foi o hino que cantaram aqui e ficou marcado como foi o primeiro hino e o primeiro dia, então fica como Maranata, Maravilha, glória a Jesus. Queridos irmãos, capítulo 1 de Ruth, bem conhecido da igreja, os leitores, os estudiosos, que diz o seguinte: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e os dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. Amém. Queridos irmãos, nós vamos rapidamente, já que fala de casal, família, eu coloquei aqui dizendo assim: é melhor ter fome em Betel e viver ali do que morrer em bonança em Moabe. Então é melhor ficar aqui em Betel, a casa do pão. Muitas vezes nós estamos falando da fome física, Mas parece que, eu sei que todas as vezes que você entra aqui, você sacia a tua fome, sacia a tua sede, porque essa palavra, o próprio Jesus disse que eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Então tem pão e tem água para todos. Se alguém sai com sede e com fome, a culpa não é de Jesus, porque Ele não será, Ele é pão e água para todos nós. Mas eu disse aqui que melhor é estar aqui. E quando o irmão cantou a melhor coisa, está dentro do que vamos falar. A melhor coisa é estar aqui. A melhor coisa foi o que eu e você fizemos. A melhor coisa é estar na presença de Deus. A melhor coisa é fazer a sua vontade. A melhor coisa é agradar a Ele e obedecer a Ele. É a melhor coisa, não tem coisa melhor, porque sabemos que isso tem uma consequência. Qual é a consequência? É bênção. É vitória, ainda que, como já foi cantado, as irmãs cantaram aqui também, os irmãos, falando sobre as lutas, sobre as provas, mas tudo isso faz parte, porque daqui a pouco vem a recompensa.
Que todos nós, os irmãos que trabalham, cada um tem um tipo de trabalho do dia a dia, a sua vida secular. Um trabalha lá na enxada, na picareta, mas outro já trabalha mais leve, então é relativo. Mas sempre no fim do mês tem o quê? A recompensa, o seu salário. E na obra de Deus, aqui dentro, não é diferente. Cada um tem a sua parte, ou a sua participação, mas a recompensa não vai vindo, pastor José. Não adianta esperar por dele, porque não vai ter nada, mas se você não esperar do Senhor, Ele há de vos recompensar. Então, querido, aqui eu li aqui dizendo que sucedeu que naqueles dias houve uma fome lá em Betel. E observe, então ali não havia só aquele casal, só aquela família, havia muitas famílias naquela cidade, muita gente, mas aquele homem, ele ficou com medo. O problema daquele homem foi só o medo de passar fome, quem sabe, enfim, ou vergonha. Isso quer dizer falta de confiança no Senhor. E se agora o que eu vou fazer? Nós somos crentes e vamos passar fome. O que eles vão falar do nosso Deus? Ou o que vão falar de nós? Mas o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Quando você confia no Senhor, como também o salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E esse homem, o Elimeleque, ele não teve essa paciência. Tenho certeza que a sua esposa, a Noemi, ela disse: marido, vamos aguentar mais um pouco, vamos esperar. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele não vai nos deixar envergonhar. A Bíblia diz que Deus não nos deixa só. Ele enviou para nós hoje o seu maravilhoso Espírito Santo, mas Ele jamais, lá em 29:5, se me fala Isaías, diz que ainda que uma mulher esqueça do seu filho que cria, mas Ele jamais vai esquecer de nós. Então Ele não esquece, e são provas que vêm. Então você não pode, isso quer dizer, desistir ou deixar se levar por aquele momento e dizer: eu não quero, eu não vou, mas entrega para o Senhor com a tua confiança, e Ele vai respaldar, Ele vai te dar vitória, Ele sabe como fazer. Seja no teu trabalho, que às vezes vem aquela vontade: eu acho que eu vou sair de serviço, não está dando certo. Foi Deus que te colocou ali. Espera um pouquinho, deixa Deus trabalhar. Então observa esse homem aqui, essa família, né? Por causa daquele homem, nós vamos observar aqui, isso aqui para os casais, para os homens, para nós. Devemos cuidar que nós somos os provedores, os que trabalham, os que trazem o pão para casa, e as esposas ficam ali para juntar, para fazer as demais coisas. Observando aqui então, este homem, ele não teve a paciência, ou ele não teve força suficiente, ou melhor, para ficar. E nessa noite, a palavra para você que é homem, para você que, quem sabe, está pensando em sair, isso quer dizer, em fazer alguma coisa que Deus está dizendo: não, fique ali, não sai da onde você está, porque ali vai vir a bênção, ou seja, Deus vai te abençoar naquele lugar, Deus vai te honrar naquele lugar. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, o problema que eu estou enfrentando, mas o Senhor diz: é ali que eu vou te abençoar. É no meio dos teus, é juntos, quem sabe, dos teus inimigos. Quando Deus disse a Josué: eu vou te engrandecer no meio dos teus. Não é lá fora, é aqui onde você está, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, enfim, é ali. Fique por enquanto, até Deus dizer o que você tem que fazer. E observando aqui, né, eles saíram para Moabe. Moabe, nós sabemos, os amalequitas, nasceu com um problema sério, todos os leitores da Bíblia sabem. Foi o incesto de Ló com a sua filha, e então aquele povo que era amaldiçoado por Deus. Você imagina, você sair de uma terra onde há pão, uma terra chamada Betel, casa do pão, para ir para um lugar onde é amaldiçoado por Deus. Pensa, olha o problema, olha a encrenca que aquele homem foi arrumar, por causa que não quis ouvir o conselho da sua esposa ou da sua família. Olha o cuidado que Deus tinha, o cuidado que aquela mulher tinha com a sua família. Se voltar um pouquinho atrás, nós olhamos também aquela mulher, Abigail, quando ela soube que Davi vinha para exterminar sua família por causa do seu marido, como a própria Bíblia diz que quando ela chegou perto de Davi, ela disse: olha, não manche a tua mão com o sangue desse homem, esse homem é de Belial, ele é louco, ele não está bem certo na cabeça, ele não tem Deus na vida. E Davi disse: bendita és tu, mulher, que hoje saísse ao meu encontro e me desse
o direito, ou me fizesse algo para que eu não viesse a manchar as minhas mãos. Então ela foi bem-aventurada pelo conselho que ela deu ao rei, ou seja, ao Davi, que ainda não era rei, mas naquele momento ela poderia dizer, não, vai lá e mata ele mesmo, ele é um maluco, ele é um loiro, é um doido, mata logo. Ela disse, não faça isso, porque não adianta, deixa na mão do Pai, deixa com Deus. É isso, minha irmã, seja sábia, não interessa o que você está passando, faça como Abigail fez. Deixa as coisas na mão de Deus. Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. Não adianta nós querer colocar as coisas da nossa forma, agir com as nossas mãos, que não vai dar certo. Nós sabemos que tudo que nós fizemos fora da direção de Deus, só vamos arrumar encrenca, só vamos prejudicar, porque às vezes Deus quer trabalhar e nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Aí vamos errar e vamos estragar tudo aquilo que Deus quer fazer. Então nada melhor de fazer silêncio, nada melhor do que deixar Deus agir naquele problema que você está passando. Aí você pode dizer, mas irmão, eu não suporto mais, hoje é o último dia. Que bom que Deus ainda fala com você, dizendo que hoje não é o último dia, é hoje que Ele vai começar a trabalhar nesse problema, vai para te dar vitória, mostrar que Ele é Deus na tua vida. Fique tranquila, deixa com Deus, fique em paz, tenha paz, faça silêncio, como eu falei. E aí diz o que esse homem então, foram para aquela terra. Provavelmente chegaram lá, tinha abundância de pão, tinha tudo para eles, mas só que não era o lugar deles. Não sei quantos dias, ficaram alguns dias lá, seus filhos cresceram, e de repente aquele homem veio a morrer, não sei por que doença foi, lá foi, o Elimeleque morreu, agora ficou a Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Já começa pelo nome que colocaram nos filhos. O cuidado que você tem que ter, cuidado que nós, quando entendemos a Bíblia, observe bem, eu disse aqui que ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, né? E nós sabemos que o nome deles já era um problema, porque nós sabemos aqui que Malom simbolizava, era significado dele, era doença, e Quilion, definhamento. Você imagina, você vai botar 2 nomes de filho dessa forma? Um era doença, que estava sempre empalamado, como dizia minha avó, sempre doente, e o outro era definhamento, vai estar sempre definhado, nunca vai prosperar. E o tempo passou, e esses moços casaram, seus pais morreu, e os 2 casaram, um casou com a Ruth, e o outro casou com a Orfa, e agora veio a morrer os 2 filhos, agora fica Noemi viúva e desfilhada. Que situação, tudo por causa de um homem desobediente, por causa de um homem que não quis dar ouvido à voz de Deus, não quis ficar no local aonde Deus disse fica, e ele disse não, eu vou. Eu quero dizer para você, não interessa o que está vindo, ou seja, o teu projeto, o teu plano, se você acha que está tudo bem, cuida, faça uma prova com Deus, veja se Deus está nesse negócio, veja se é para fazer mesmo, seja para viajar, para comprar, para vender, seja lá o que for, pergunte primeiro, Senhor, você está nesse negócio? Porque isso reflete na família, não é só você. Olhe bem, esse homem, ele não imaginava que ele ia trazer um prejuízo tão grande para a família. Morreu ele, daqui a pouco morrem os 2 filhos, e agora? Olha a situação, quantas famílias que a gente vê acontecer isso aqui, infelizmente nos dias de hoje, e isso vem se arrastando, e vai se arrastar até o fim do mundo, vamos assim dizer, porque enquanto tiver um ser humano vai ter problema toda a vida. Mas observamos aqui, os moabitas, como eu disse, eles eram pessoas que não tinham o respaldo de Deus, eles eram abomináveis diante de Deus, Deus não tinha parte com eles, então eram pessoas que não têm, ou seja, o respaldo, ou seja, você era amaldiçoado, já era uma maldição. Outra coisa, cuida com quem você faz negócio, cuida com quem você faz a sociedade. Olha para a Bíblia, olha para pessoas que você já conheceu de fazer sociedade. Não, mas é meu amigo, conheço desde a infância, é meu vizinho, olha, faz tanto tempo a gente estudou junto, trabalhou junto, é meu amigo. Tem certeza? Se a Bíblia diz que o jugo desigual não dá certo, cuidado, desfaça o mais rápido possível essa tua sociedade, antes que você venha perder tudo que você tem. Deus está me dizendo, isso aqui é uma profecia para alguém aqui nessa noite. Cuida para você não chorar, depois vir, pastor, faça uma campanha de oração, mas Deus avisou. E tem um ditado que diz, quem avisa amigo é, se ele avisa é porque ele é o nosso amigo. Cuidado,
Deus ainda está te dando tempo para que você não venha chorar, não venha sofrer, não somente fisicamente, mas financeiramente. Eu não sei de que área que é, eu sei de uma coisa: cuidado. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: desfaça, Deus não está nesse negócio. E observando aqui, agora fica duas mulheres, as 3 mulheres viúvas, Ruth, Orfa e Noemi, 3 mulheres. E lá, não é que nem hoje aqui, que as mulheres podem trabalhar, podem estudar, enfim, lá não tinha nada disso. Os homens é que traziam mantimento, os homens é que trabalhavam. E agora, o que elas vão fazer? Noemi agora teria que voltar para sua pátria, voltar para sua cidade, que ela soube também que havia já abundância de alimentos, e era a época da colheita do trigo, mas ela teria que voltar. E observe bem, mulher, minha irmã, tenha sabedoria, cuida bastante ou bem daquilo que Deus colocou na tua mão. Porque nós somos mordomos. A palavra mordomo o mordomo não é aquele que está numa rede se balançando. Mordomia é cuidar bem das coisas que Deus coloca na nossa mão, para nós cuidar bem, porque é dele, ele é o patrão. E ele tem prazer quando coloca algo na minha mão, na tua mão, e ela está trabalhando, ou seja, está fazendo tudo o que eu pedi, ela está fazendo com dedicação, com prazer. Não interessa, mas irmão, eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei fazer nada. Sabe sim, quando você dobra o teu joelho e intercede por essa obra, intercede pelo pastor, intercede por esse trabalho, você está fazendo algo muito grande, porque você está fazendo com dedicação. Isso não aparece, está lá atrás dos bastidores. Ninguém está lá na tua casa te olhando você orar no quarto, mas Ele está vendo. Quantos naquele dia vai chegar no céu, receber uma coroa e vai dizer assim: mas eu não fiz nada, eu nunca preguei, eu nunca cantei. Mas você vai receber essa palavra: mas quantas vezes o pregador pregou bem e eu usei por causa da tua oração? Quantas vezes as almas que se aceitaram Jesus por causa de você, que você intercedeu aquela noite, aquela de madrugada, e assim por diante. Então, queridos, cada um tem uma função na obra de Deus, ou na casa do Senhor. Então, uma coisa: se você tem algo a fazer, faça. O pouquinho que você faz, faça com dedicação, faça com prazer. Como diz a Bíblia, tudo que vier a tua mão fazer, faça segundo as tuas forças. Não adianta você querer fazer muito, porque não vai dar certo. Cada um fazendo um pouquinho, tudo dá certo, da melhor maneira possível, com alegria, com prazer, e o Senhor recebe e Ele vai te honrar. Então, observando aqui mais uma vez, eu disse, mas o problema, vou voltar um pouquinho atrás, do que houve e haverá, como já disse, se arrastar, é a falta de confiança, que se vê nos dias de hoje, se viu naquela época e se vê hoje. Queridos irmãos, amém, amém por aqueles que ainda confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança. E quando a coisa aperta, dá uma apertadinha, as coisas começam a faltar lá dentro de casa, ou qualquer doencinha que chega no corpo, porque nós somos sujeitos à lei da natureza, pronto, parece que Deus esqueceu de nós, parece que Deus já não ouve mais, e parece que Deus está bem longe, está lá no céu, e nós estamos aqui na terra, e Ele, como que o céu ficou que nem um chumbo, que nem uma barreira. E aí onde é que vai a confiança? Se Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Que nessa noite seja acrescentada, como disse o discípulo, acrescenta a minha fé, acrescentando a tua fé, a tua confiança, para que você possa confiar um pouquinho mais naquilo, ou seja, no Deus que você serve, e aquilo que você vem buscando, que continue, não pare. Mas irmão, faz tanto tempo, quem sabe é hoje o dia da tua vitória, quem sabe é nessa noite, quem sabe chegou o dia de você cantar o hino da vitória, ou se não for hoje, mas continua, o tempo é de Deus, não é meu tempo, não é eu que vou determinar, Ele faz segundo a sua vontade. Aleluia. Então diz mais ainda, o problema como já disse aqui, o pecado de Elimeleque foi o que? Devido a ter o que? Ido a uma terra amaldiçoada. E quando se fala desse problema, queridos irmãos, a Bíblia tem tantas e tantas e tantas, ou seja, experiências para nós nos espelhar, para não entrar no mesmo erro. Quantas pessoas que eu já vi e me ligam, pastor,
me perdoa, porque aquele dia Deus falou comigo, eu não fui lá na frente, era comigo. Eu disse, meu irmão, não adianta pedir perdão para mim, tem que pedir perdão para Deus. Deus fez para te ajudar. É igual eu recebo às vezes telefonema, pastor, eu queria que o pastor orasse por mim, eu troquei minha casa, então estou morando aqui, quero para saber se é de Deus. Você já trocou, orar para quê? Não tem como, já trocou, está morando na casa, não tem mais, você já fez, deu, agora o problema é teu. Tudo que vier agora a acontecer, Deus não está nem aí, porque você não perguntou se era da vontade dele ou não. E assim, eu fui viajar, agora já cheguei aqui, aquela coisa toda. Então, queridos irmãos, antes de qualquer coisa, ninguém perde, mas ninguém perde antes de conversar com Ele. Peça para Ele te orientar, seja na pescaria, seja lá um pedreiro, qualquer função, qualquer profissão que você tem. Peça para Deus te ajudar, te livrar. Até eu sempre falo, às vezes, como é que eu sei, alguém sabe aqui, que se vai sair da cama de manhã? Ninguém sabe. Agradeça a Deus quando se abre o olho, né, os olhos, e já consegue caminhar, vai se fazer os afazeres, que bênção, não é? Mas outros não chegaram, não deu, ali na cama ficaram. E hoje estamos aqui. Então continue agradecendo a Deus. Ou seja, com momento de gratidão, é a palavra mais certa, é ser grato ao Senhor. Não tem coisa melhor, porque se você quer entristecer a Deus, muitas vezes nós falamos de pecados horrendos, enfim, mas não só esses pecados que desabonam, ou seja, que entristece a Deus. Existe um pecado também que entristece muito, chamado ingratidão. Ele nos dá tudo. Quantos que estão nos hospitais agora respirando com aparelhos artificialmente, e nós estamos aqui respirando tranquilos, sem pagar nada, de graça, e você agradeceu por isso? Você agradece por isso? Quantos gostariam de estar sentadinhos aqui junto conosco? Estão lá agora entubados, estão lá agora, quem sabe, desesperados, com problema no pulmão, ou etc., e nós estamos aqui numa bênção, na casa do pão, aonde tem fartura de pão. Eu sempre falo que todo culto, meus irmãos, é uma festa, é como que tivesse um bolo aqui, cada um leva a sua fatia. De que forma? A tua fatia, que sabe, foi um aleluia que alguém deu. A tua fatia, que sabe, foi o hino, uma frase do hino que foi cantado. Cada um tem a sua fatia. É só ficar ligado com ele. Então nós sabemos, se fôssemos falar das pessoas que tomaram decisões erradas sem consultar a Deus, nós sabemos daquele homem, da parábola do bom samaritano. Claro que ele foi, vendeu, estava vindo tranquilo para sua casa, estava aqui descendo para Jericó. Cuidado, quando se fala de descer, a coisa não é boa. Aquele homem vinha descendo, e aconteceu o quê? Nós sabemos, o salteador pegou, roubou, bateu, ele estava ali semi-morto, quase morto, mas ainda teve, o bom samaritano passou ali para ajudá-lo. Quem sabe você chegou aqui nessa situação, não fisicamente, ninguém te bateu, mas espiritualmente, ou com amargura no coração, com algo que ainda não saiu, aquilo que está ali está te remoendo, está te acabando, porque o salmista disse que a amargura, ela seca até os ossos, resseca os ossos. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para limpar, para tirar essa amargura, ou seja, para você liberar esse perdão e sair alegre, sair em paz com a tua vida, com a tua alma. Que a tua alma geme, a tua alma sofre, a tua alma chora, porque você não quer viver da forma que vive. O diabo faz tudo isso, dizendo que quem tem razão é você. Eu sempre falei isso, por onde prego, toda a vida falei isso, onde prego, digo que o diabo tem um cavalinho chamado razão. Ele coloca o crente ali e diz, não, quem tem razão sou eu. Ele que vai ter que vir aqui. Não é assim que Jesus ensinou. Ele disse, se você for entregar a tua oferta no altar, olhe, lembre-se, tem alguém contra você. Não é você contra alguém, vai lá, te acerta e volta. É isso que temos que fazer, para que a nossa vida tenha paz, tenha prosperidade. Porque a pior coisa nessa vida é nós vivermos com alguma coisa, é quando encontrar aquela pessoa e dar, como que olhar para o chão, disfarçar, isso não adianta, ir lá no céu, não vai chegar lá. Você não pode olhar no seu olho, como é que eu vou chegar lá? Não tem como, eu tenho que fazer aqui. Nós estamos numa aula, nós estamos numa escola, nós temos que aprender aqui para fazer lá. Os irmãos cantaram, aqui é um ensaio, que tudo que vocês estão fazendo aqui é maravilha, é lindo, porque fazendo com dedicação, com prazer, estão tocando, estão cantando, para quê? Para naquele dia cantar num coral só.
Você imagina? Já imaginou isso? O privilégio que nós vamos ter? Aleluia. Então observe, então, ali o samaritano, e depois tem o segundo que foi filho pródigo, tomou uma decisão errada. Nós sabemos, nós vamos entrar nesse assunto, mas são decisões. Aquele jovem que tomou aquela decisão, me dá a minha parte, que eu quero passear, eu quero dar uma volta lá fora. E nós sabemos do prejuízo, porque a consequência vem. A precipitação só nos leva a problemas. Pegou o atalho, te prepara porque vai dar problema. Se precipitou, vai dar problema. Por isso a Bíblia tem razão, fique no lugarzinho que você foi chamado, fique na tua vocação. Se você for chamado para orar, ore. Se você for chamado para ser recepcionista, fique lá. Se você for chamado para ser pastor, seja o baterista, o tecladista, etc., fique no teu lugar. Faça aquilo ali com alegria, com prazer. Agora uma coisa, não tome decisão precipitada. Seja você casado, noivo ou solteiro ou solteira. Não tome decisões precipitadas, porque você sabe que só vai sofrer. E uma coisa que a gente sabe, a gente foi jovem, a gente passou por isso. Papai, mamãe aconselhavam, nós até chorávamos naquele conselho, virava as costas, fazia tudo aquilo que não era para fazer. O conselho entrava aqui, saía aqui. Nós éramos assim. Todos nós éramos assim. Porque até eu escutava o conselho de um estranho. É verdade, ele tem razão. Mas o conselho do pai e da mãe parece que não tinha efeito nenhum, porque ele é pai, ele já sabe que é a mãe, aquela coisa. Queridos, jovens, nós temos dois amigos na terra, pai e mãe, só. Eles vão até a morte conosco. Eu sempre falo isso. Faz o seguinte, fale, alguém venha falar para uma mãe do seu filho, para ver se ela já não pula no pescoço. Mãe, você pode ir na porta da cadeia, lá está uma mãe, aquele filho está lá, que sabe, matou 50 pessoas, foi um assassino. Aí você vai lá e pergunta, quem é aquele rapaz? Ela vai dizer, é o meu filho. É o filho dela, saiu do ventre dela. Não interessa a miserabilidade que se encontra aquele rapaz, ou aquela jovem, aquela moça, que está lá no prostíbulo, vai perguntar, quem é aquela moça? É minha filha. Então, querido, valorize. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem, os teus dias sejam prolongados e você tenha sucesso nessa vida. Quem não honra, desonra. E não precisa, eu sempre falo isso, não precisa o pai ser um pastor, o pai ser crente. Não interessa a situação que é o teu pai. Lá no registro, a tua certidão de nascimento está o nome do teu pai e da tua mãe. É teu pai e tua mãe, não interessa se ele está preso, se ele é um bandido. É teu pai e tua mãe, pronto. Honra teu pai e tua mãe, é o que a Bíblia fala. E às vezes você fica meio retraído, mas essa palavra parece que não condiz. Deus errou quando mandou alguém escrever essa palavra, esse mandamento. E é o quinto mandamento e o primeiro com promessa. Mas observe, por que você vê hoje mortandades de jovens? Polícia matando, um se matando o outro, drogas, etc. Por quê? Quem não honra, desonra. Quem não é abençoado, é amaldiçoado. Os dias que eram para ser prolongados serão reduzidos por causa da desonra. Está na Bíblia, meus irmãos, isso é Bíblia, isso não é historinha de carochinha. Cuidem para que enquanto papai e mamãe for vivo, não interessa se ele tem 100 anos e você tem 70, mas honra é pai e mãe. Aleluia. E é para os casais, é claro, para todos nós. O meu já foi embora, os seus são vivos. Façam isso, honra, para você ver que a bênção só virá para você. E outra coisa, eu estou falando de escolha. Esse homem, o Elimeleque, fez uma escolha errada. Eu já falei aqui do samaritano lá, aquele homem, falei do filho pródigo, e aquele profeta que o homem disse, olha, você vai lá no rei Jeroboão, entrega a mensagem no altar para ele, volta pelo mesmo caminho. Ele recebeu uma ordem, não recebeu? Aquele jovem, aquele profeta, mas havia um profeta já idoso, e soube da profecia, e soube que aquele jovem foi uma bênção. Foi lá, aconteceu tudo, ele profetizou, o altar se fendeu, saiu a cinza que simboliza o pecado. Aquele rei ficou com até um braço seco ali, queria pegar e teve que pedir misericórdia, que era o Jeroboão, que era um rei perverso. Mas quando ele estava vindo, os filhos do profeta foram ao encontro, esperaram ele só. Meu pai disse que para você passar lá em casa, ele quer conversar contigo. A ordem foi, vai e volta, não pare para conversar com ninguém, não coma pão, nem tome água na casa de ninguém.
Você está entendendo o que Deus está falando? Cuidar. Você recebeu uma ordem. Você recebeu, aleluia, ou seja, uma determinação. O homem de Deus, o pastor da igreja, o teu líder, a tua líder, disse: faça isso com cuidado. Não tome um atalho. Faça, que você não vai perder, você só vai ganhar. Cumpra aquilo que alguém pediu para você fazer, porque essa pessoa está sendo usada por Deus. Deus não vai descer lá do céu e dizer: faça. Não, Ele tem os seus homens e mulheres de Deus, tem os líderes de jovens, etc., para te ajudar. São as pessoas que estão liderando a tua vida para ver o bem-estar da tua vida, e o grupo, seja de que idade for, crescer e ser abençoado, e a igreja no total ser abençoada. E esse jovem, ele ouviu e atendeu erroneamente, tomou uma decisão errada e foi para casa daquele homem. Ele disse: é um profeta, é um homem de Deus, não tem problema, Deus não vai me xingar por isso. O que tem a ver? Ele foi e assentou naquela mesa, e quando ele sentou, o que o profeta disse? Tu não recebeu uma ordem de ir lá profetizar e voltar e não conversar com ninguém, não tomar café na casa de ninguém? Quer dizer, eu estou só parafraseando aqui. E tomar água, comer pão, nada? Sim. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele levou aquele choque. Mas para aí, não, tu não era para vir, eu fiz, isso foi um teste. Deus te provou e você foi reprovado. Saindo tu da minha casa, observe, a presa, a comidinha gostosa de um leão, seria um jumento. Mas o leão não vai tocar no teu jumento, pois o leão vai te pegar e vai te matar. Olha o perigo. O leão é o mundo que nós simbolizamos hoje. A desobediência nos leva ao erro, e o erro nos leva à morte, espiritualmente falando. Queridos, irmãos e irmãs, não tem idade. O diabo não escolhe idade. Ele vai ser diabo toda a vida, e ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de contar historinha, ele não é bobo, ele sabe que você vai morar no céu, e ele não quer que eu e você vamos para lá. E muita gente fica brincando, acha que não tem nada a ver, é a frase do que vivemos nos dias de hoje. Isso vem se arrastando há muito tempo. Aí depois acontece, a família está sofrendo, e não se sabe por quê. Uma escolha errada, ou errônea, tomou a escolha errada, fez uma escolha errada. Cuida, vê se aquilo que você está fazendo tem direção de Deus, vê se aquele caminho que você está trilhando é da vontade de Deus. Preste atenção. Nós sabemos que é igual alguém diz assim, o Moody certa vez escreveu que alguns homens, que dizem: não tem problema, vamos mudar para lá que não tem problema, a obra é de Deus, vamos para lá. A obra pode ser até de Deus, porém o convite é do diabo. Alguém: não, eu vou para lá porque eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus, mas o convite não foi de Deus. Quantos que vocês conhecem, pessoas que saíram daqui: não, eu vou para tal lugar, vai dar certo. Não foi Deus que mandou. O diabo não é bobo, ele sabe fazer a sua estratégia quando ele quer arrebentar com a família. Ele leva o camarada lá, ele fica: olha aqui, o Elimeleque, lá tem pão, está tudo certo. Uma cidade daquela, nós vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos prosperar. Era um projeto do diabo, não era de Deus. Chegou lá, morreu ele, morreu os filhos. E quantos missionários, entre aspas, quer dizer, pessoas que se fazem missionários, se fazem obreiros, e sai, pega a família que faz sofrer, porque não foram chamados, simplesmente saíram por livre e espontânea vontade, como que eu posso, eu faço, e ninguém tem nada com isso. E Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso quando Ele chama, porque quando Ele chama, Ele garante, quando Ele escolhe, Ele envia, e é Ele que respalda a minha e a tua vida. Ele sabe o que precisamos. Queridos irmãos, é o ditado da vovó que dizia: não coloque o carro na frente do boi. Faça as coisas no pasto do gado, tranquilo, caminhando, sem qualquer correria. Não precisa você se estressar. Deus não tem pressa, Ele é longânimo, Ele espera, Ele sabe da minha e das tuas forças, até onde nós podemos ir. Não adianta eu querer fazer as coisas correndo, daqui a pouco eu vou até ali, acabou, porque eu sou limitado. Todos nós somos limitados, e nós temos quantas escolhas? Vamos parar por aqui que a hora tem chegado. Temos tantas escolhas. Temos a escolha de Geazi. O que o Geazi fez? Quando ele viu
toda aquela riqueza. Quando Naamã foi curado, ele olhou aquela carruagem cheia de ouro e prata e roupas, ele saiu atrás. O Eliseu não quer, eu quero. A péssima escolha, a lepra daquele homem que ficou lá no Rio Jordão, pegou o Geazi. E quantas pessoas hoje leprosas, espiritualmente falando, por ter o quê? Por cobiça, querer ser mais do que o outro, fazendo às vezes motim, querendo derrubar o irmão. Não, eu tenho que pegar o lugar dele. Ele não tem como, ele chegou ontem, eu já estou aqui 30 anos e ninguém faz nada, ou seja, eu estou aqui, parece que criando casca. Então nessa noite tira essa casca.